E aí, pessoal, aqui é o professor Ramon novamente, no curso de Técnicos em Redes de Computadores. Na disciplina de Tópicos Especiais, a gente vai para a segunda aula hoje, beleza? Nessa nossa segunda aula, nosso principal roteiro vai ser... Vamos falar um pouco sobre introdução a ferramentas de rede, principais cabos, conectores, alicates, todos os equipamentos que vão nos auxiliar a fazer um bom cabeamento. Vamos falar um pouco sobre os tipos de cabo, focando no cabo coaxial e no cabo par trançado. A gente vai falar um pouco sobre equipamentos de transmissão, alguns modems, roteadores, bridges, hubs e switches. Vamos falar um pouco também sobre conexões sem fio, tais como rádio, infravermelho, Bluetooth e Wi-Fi. E um dos assuntos que hoje é recorrente nas grandes empresas, que é a certificação, identificação e padronização da rede. Vamos lá? Começando agora pelas ferramentas de auxílio de rede. Para um bom técnico em rede, ele tem que estar bem preparado para as diversas situações ao qual acontece no cotidiano, seja problemas com cabos de rede, com conectores, com conexões e equipamentos. E para um bom técnico, existem vários tipos de ferramentas. Algumas dessas ferramentas que tem que andar com esse bom técnico é cabos de rede, conectores, alicates, testadores, desencapadores e para os cabeamentos um pouco mais estruturados, pentes de cabos de rede. A gente vai começar a falar um pouco sobre esses tipos de ferramentas, começando pelo alicerce das redes de computadores, que são os cabos. Atualmente no mercado, existem vários tipos de cabo, mas os mais recorrentes nas redes de computadores são o cabo par trançado, que é o cabo mais comum, que é o cabo azul de internet, que as pessoas popularmente chamam. O cabo coaxial, que é um cabo que ele é um pouquinho mais antigo, porém ele é utilizado em algumas redes de computadores hoje. E com o decorrer dos avanços tecnológicos, hoje existe também a fibra ótica. É um tipo de cabo que utiliza luz para transferir as informações para o lugar desejado. Agora nós vamos falar um pouco sobre os conectores de rede. Os conectores de rede eles são bastante importantes nas redes de computadores, pois os mesmos são responsáveis por fazer a emenda ao qual as informações irão transitar de um módulo ao outro. Como, por exemplo, temos aqui o RJ45. O RJ45 ele é o conector base do cabo de rede par trançado, o cabo em azul que foi citado anteriormente, e ele tem como principal característica as características do cabo. Ele suporta 8 cabos minúsculos que ficam dentro do cabo par trançado, e ele pode ser subdividido em conector RJ45 macho e RJ45 fêmea. O RJ45 macho ele é responsável por fazer o principal cabeamento entre um módulo, ou seja, um computador, e o módulo fêmea, que geralmente é um módulo encaixado nas paredes. Existem outros tipos de conectores. Existe o conector RJ11, também é a mesma arquitetura do conector RJ45, que existe o macho e a fêmea, que funciona. A diferença é que ele só tem apenas 2 pares, ou alguns têm um par. Também existe o RG6. O RG6 ele é um conector típico do cabo coaxial, como foi citado anteriormente. E ele geralmente ele é em ferro, ao qual ele é feito a crimpagem dele é feita com um alicate especial, diferente do alicate do RJ45. E a diferença dele do RJ45 e do RJ11 é porque o RJ45 e o 11 é por engate. Existe um pequeno engate em cima do conector que faz o acoplamento no computador. Já o RG6, desculpa, ele é rosqueado. Ele é utilizado hoje pelas antenas de TV a cabo, como também algumas operadoras de internet para fazer a transferência dos seus arquivos. Outra ferramenta bastante importante para um técnico em rede são os alicates. Eles são responsáveis principalmente pela crimpagem dos cabos. Na imagem tem 4 tipos de alicate, os mais comuns para a utilização hoje dessa crimpagem. O primeiro alicate da direita para a esquerda é o mais comum que você acha em loja. Ele tem um sistema de crimpagem para RJ45 e RJ11, como também tem um sistema de decapador de cabo, que ajuda no auxílio da crimpagem. O segundo alicate, como a gente vê, ele é um pouco mais robusto, ele tem algumas funções e tem um sistema de crimpagem mais fixo. Ele também é utilizado para crimpar tanto o RJ45 como o RJ11. Lembrando que o RJ45 é o RJ utilizado para redes de computador, os cabinhos azuis. Já o RJ11, como eu não citei anteriormente, ele é utilizado para telefonia, aqueles cabos mais finos de telefone. Voltando para os alicates,
o alicate RJ, o próximo alicate, o azul, o terceiro da direita para a esquerda, o azul, ele é um alicate um pouco mais simples, porém ele é bastante maleável. Ele é um pouquinho mais caro do que os outros, porém ele tem uma funcionalidade de maior maleabilidade na hora de crimpar. Na hora que você crimpa, ele dá uma segurança maior, pois ele não tem um limitador que nem os outros alicates têm no seu cabo. Já o último alicate, o quarto alicate, ele é um pouco mais robusto, ele é um pouco mais caro e ele tem as mesmas funções do outro. A diferença geralmente varia da marca dele. Porém, ele é um pouco mais pesado e ele tem um sistema de pressão na hora da crimpagem um pouco melhor. Outro alicate também que é bastante importante é o alicate do RG6. Como eu falei anteriormente, um tipo de conector. Ele é um alicate para crimpagem do cabo coaxial. A crimpagem dele é um pouquinho diferente das outras, porém ele tem a mesma função. Agora a gente vai falar um pouco sobre os testadores de cabo. Os testadores de cabo eles são responsáveis para dar uma confiabilidade melhor no cabo que está sendo crimpado. A principal função deles é testar todos os cabos, mandando um sinal, e esse sinal é devolvido pela outra extremidade, como vocês podem ver. Nesse testador esverdeado, do lado esquerdo, de um lado ele entra o cabo par trançado e do outro tem outra entrada do cabo par trançado. Ele é feito o teste de acordo com as luzes forem avançando de forma gradativa e elas preencherem até o último ponto, o cabeamento foi feito ok. Já esse outro da direita, ele é um pouco mais robusto. Você coloca o cabo em uma determinada extremidade, no caso essa menor, e a outra no próprio equipamento. Ao apertar esse botão redondo aí, ele vai fazer o próprio teste e ele já vai te dar o resultado de acordo com a legenda. Ele vai piscar um verde caso o cabo esteja completamente ok. Ele vai aparecer um amarelo se o cabo tiver apresentado algum problema e ao decorrer dos outros problemas, outras cores. Outras ferramentas de auxílio também no técnico são os desencapadores, que eles ajudam a fazer, como o nome já diz, desencapar o cabo. Existem vários tipos, sua funcionalidade é basicamente essa. E uma observação, como se vocês tiverem visto aqui nos alicates RJ45, alguns dos alicates já vêm com esse tipo de desencapador, porém, tem alguns que não são muito eficientes. Aí muitos técnicos preferem por ter um desencapador à parte. Outra ferramenta de auxílio, só que para um ambiente um pouquinho mais robusto, que são os cabeamentos estruturados. Essa ferramenta são os pentes de rede, que elas são bastante importantes na organização dos cabos dentro da tubulação, principalmente em tubulação que é interna. Agora a gente vai falar um pouco sobre os cabos de rede. A gente vai começar agora falando sobre o cabo UTP, ou particularmente chamado de par trançado. Ele foi criado no século XIX, pelo professor e engenheiro Alexander Graham, e ele tem os seus dois principais tipos, que é o UTP, que é o cabo sem blindagem, e o STP, que é o cabo com blindagem. Esse cabo, a principal característica dele, por possuir 4 pares de fios, e cada fio desses pares ele tem uma cor única. Como a gente pode ver aqui nessa próxima imagem, existem empresas que fizeram um tipo de certificação e padronização para esse tipo de cabo. Existe o padrão EIA-TIA 568A e o EIA-TIA 568B, que são padrões utilizados hoje por todo mundo que fazem com que as redes se comuniquem. No padrão EIA-TIA 568A, a gente vê a sequência branco com verde, verde, branco, laranja, azul, branco, azul, laranja, branco, marrom, marrom. Já no padrão B, a gente vê branco, laranja, laranja, branco, verde, azul, branco, azul, verde e branco, marrom, marrom. Esses tipos de padrão são importantes porque eles afetam diretamente no tipo de conexão que está sendo feita no cabo. Como, por exemplo, se você quer conectar um computador e um equipamento, você tem que utilizar um cabo direto. O que é um cabo direto? É você pegar as duas extremidades e colocar o mesmo padrão. Ou você colocar o padrão A nas duas extremidades, ou você colocar com o padrão B.
Já quando você quer fazer a conexão entre dois computadores, você tem que colocar um tipo de conexão A em uma extremidade e um tipo de conexão B na outra extremidade. Agora a gente vê aqui nessa tabela a evolução do sistema de cabeamento do par trançado. Começando aqui pelo primeiro par trançado que foi colocado, que foi de categoria 1, CAT categoria, e a numeração que ele foi lançado. Ele tinha uma largura de banda, que é a taxa de transmissão de dados, que é apresentada, de 0,4 MHz. Ele está um pouquinho obsoleto, olhando as tecnologias, um pouquinho não, bastante obsoleto, olhando as tecnologias de hoje. Depois dele veio o CAT2, que teve a largura de banda um pouquinho maior, já chegando no CAT3. O CAT3 foi o primeiro cabo UTP, no caso ele começou a ter vários tipos de fios dentro dele, que facilitou assim ainda mais o aumento da largura de banda. Ele, como vocês colocam as aplicações, ele foi o primeiro a ser utilizado pela Ethernet, que é nosso sistema de cabeamento atual. Depois dele tem o CAT4, ao qual também continua a tecnologia UTP. A partir do CAT3, todas as tecnologias foram os padrões UTP. Ele tem a largura de banda um pouquinho maior, como vocês podem ver aí, se eu não me engano, de 20 MHz. E tem vários tipos de aplicação. Como aprimoramento do CAT4, surgiu o CAT5, que é a categoria que é utilizada nos par trançados de hoje, que a largura de banda ele é um pouquinho superior, um pouquinho não, bastante superior à da categoria 4. Ela pode chegar até 100 MHz. E ela é utilizada hoje em vários tipos de aplicações e larguras de banda de internet. Como aprimoramento do cabo CAT5, veio o CAT5E, que ele foi um cabo que veio para melhorar o sistema de largura de banda da categoria 5, normal. Como vocês veem aí, ao longo do tempo, as redes de computadores elas foram se modernizando e surgiu, atualmente, o sistema de CAT6, que ele é um pouquinho mais espesso que o CAT5, e ele tem uma taxa de largura de banda bastante grande. E como as redes de computadores elas se modernizam cada vez mais, hoje nós temos a tecnologia CAT6E, que ela é um aprimoramento ainda maior da CAT6, e sua largura de banda pode chegar por média em 500 MHz. Continuando nesse par trançado, no cabo par trançado, ele, como eu falei anteriormente, ele é um dos cabos mais famosos e mais utilizados hoje no cabeamento, nos cabeamentos de rede, seja ele estruturado ou não estruturado. E como todo cabo, ele tem vantagens e desvantagens. As principais vantagens dele é a maior taxa de transferência de arquivos, devido à sua evolução das categorias, como podemos ver. De CAT5 até o CAT6E, ocorreu um grande avanço na transferência de banda, beleza? Ele é um cabo barato, por ser um cabo bem difundido por todo mundo, seu custo diminuiu. E tem um baixo custo de manutenção, como eu falei, ele só precisa utilizar alicates de crimpagem e os RJ45. E a principal característica desse cabo é a flexibilidade, que ele é ideal para lugares que precisam ser colocados cabos por parede. Ele é bem flexível, como também ele é bem durável. Agora, as desvantagens desse cabo é que ele tem no máximo um comprimento de 100 metros. A partir de 100 metros, a partir de 95, tem uma taxa de tolerância, ele começa a diminuir a transferência de dados, ele começa a ter perdas. E outra desvantagem é que ele tem baixa imunidade às interferências externas. De acordo com a evolução, como foi falado, é diminuída através da blindagem, que é uma das principais características do CAT6E, que é as blindagens em cada par do cabo par trançado. Agora falando um pouco sobre o cabo coaxial. O cabo coaxial ele é um pouquinho mais antigo que o cabo par trançado. Ele foi criado por Oliver em 1980. E como vocês veem, a estrutura dele é um pouquinho diferente do par trançado. Ele não possui cabos, ele possui apenas uma haste de ferro, que é por dentro dele o cabo inteiro, e é revestida por vários tipos de isoladores. Como a gente pode ver na imagem, começando pelo revestimento externo. A figura a letra A, ela aponta para o revestimento de plástico,
que é por todo o cabo, que é o revestimento mais externo. Abaixo dela tem a tela de cobre, que reveste todo o cabo, diminuindo um sistema de interferências eletromagnéticas. Abaixo dela, na letra C, ela aponta para o isolador dietético interno, que a principal função dele é isolar a carga a carga eletromagnética que a tela de cobre atribui a ela, do núcleo, que é a letra D, que é o núcleo de cobre, que é responsável por transmitir toda a informação que está sendo passada, que ele percorre de uma extremidade à outra, por todo o cabo. As principais vantagens desse tipo de cabo é a melhor transmissão externa. Ele tem, diferentemente do cabo par trançado, ele tem uma melhor imunidade a interferências externas, por devido a essas 3 camadas acima do núcleo de cobre, ele tem uma imunidade maior a interferências externas, principalmente eletromagnéticas. Ele tem uma capacidade constante e baixa, por ser apenas um fio que passa por dentro de um cabo, ele não tem uma taxa de largura de banda como o cabo par trançado. Porém, ele tem uma taxa baixa, mas ela é constante, ela não tem alteração, devido ao número de camadas que protegem essa informação. As principais desvantagens desse cabo: ele é mais duro, ele não tem uma flexibilidade tão grande quanto o par trançado. E o custo dele, como vocês veem, pelo número de proteções, o custo dele é um pouco mais elevado. Agora a gente vai falar um pouco sobre os equipamentos de transmissão. Os equipamentos de transmissão são os principais equipamentos que fazem com que a informação flua de um ponto ao outro. Existem diversos tipos de equipamentos, porém eles são responsáveis por ajudar a receber, processar e enviar os sinais e as informações através do meio, através da rede. Começando aqui pelo modem. Modem ele vem de 2 nomes, de modulador e demodulador. Ele é responsável por pegar o sinal digital do meio que ele está saindo, transformar em sinal analógico, mandar pelo meio, receber esse sinal analógico e modular, transformando em sinal digital. Beleza? Os modems eles são responsáveis por fazer essa troca de sinal, essa modulação e essa demodulação de sinal. E eles foram evoluindo através do tempo. Inicialmente tinham os modems de acesso discado, que eles eram conectados direto no computador. Eles recebiam um sinal, o sinal demodulado, no caso a onda analógica, recebiam, modulavam e já colocavam direto na placa do computador a onda digital. Já com o decorrer e os avanços tecnológicos, ocorreu o sistema de banda larga, que veio os modems USB, que era aqueles famosos modems que ainda hoje existem, que são conectados direto na placa USB do computador. Os modems Wi-Fi também, que eles ajudam na flexibilidade, mas à frente a gente vai falar um pouco sobre as redes Wi-Fi. E os modems de Ethernet, que são os modems que utilizam cabos. E o principal cabo utilizado por esse modem é o cabo par trançado. Passando agora para os roteadores. O que são os roteadores? Os roteadores são equipamentos de tráfego. Eles são responsáveis por pegar pacotes de dados e fazer a distribuição entre as redes de computadores. Eles são dos equipamentos responsáveis pelo tráfego da internet. Porque eles pegam os pacotes de dados, veem o endereço e direcionam para o lado correto, ao qual é o destinatário da informação. E uma observação: os roteadores, eles possuem conexões tanto via cabo, quanto conexões sem fio, que são os mais modernos hoje, como a gente vê aí na imagem. Agora a gente vai falar um pouco sobre as bridges. As bridges nada mais, nada menos são do que pontes, traduzindo ao pé da letra, e elas a sua principal função é permitir interligar 2 segmentos de rede. Muitos técnicos utilizam hoje, caso um cabeamento não chegue a um determinado ponto e precisa ser estendido, ou um cabeamento que não pode mais ser estendido devido
ao comprimento, ele necessite fazer uma expansão, é utilizado uma bridge. Ela serve apenas para interligar dois segmentos. Agora temos o hub, que ele serve para conectar computadores na mesma rede para transmitir informações. Como vocês veem a imagem, ele tem várias portas para cabos RJ45 par trançado, que fazem com que a informação chegue por um determinado ponto e seja transmitido para os outros pontos. Só que tem uma desvantagem. Caso você queira mandar para um computador específico, não vai ser possível mandar somente para ele, pois o hub ele não tem um direcionamento exato. A informação chega para ele e ele manda para todas as portas que estejam conectadas no equipamento. A não ser que só esteja duas portas conectadas, o emissor e o destinatário. Aí só vai para a máquina que você queira. Mas caso contrário, se tiver mais de 2, 3 computadores conectados, todos vão receber a mesma mensagem. A gente agora vai falar um pouco sobre o switch. O switch ele é um aprimoramento do hub. Ele é um dos equipamentos mais conhecidos hoje atualmente nas redes de computadores e é um dos principais responsáveis por fazer as conexões entre as demais redes e equipamentos. Como eu falei, ele é um aprimoramento do hub. Em qual característica? O hub ele recebe a informação e manda para todos os destinatários que estejam conectados na rede. O switch não. O switch ele recebe a informação, lê o emissário, lê o destinatário e envia somente para a porta que está conectada ao destinatário ao qual a informação foi enviada. Outra característica é porque ele tem uma performance maior. O switch ele é um equipamento um pouco mais robusto, alguns deles chegam até a 24 portas e, além disso, ele tem a liberdade de ser programado. Alguns switches, como por exemplo esse da imagem, que é um switch da HP, ele pode ser programado e pode ser utilizado um sistema um pouco mais estruturado chamado VLAN, ao qual você pode transformar uma porta em diversos segmentos de redes virtuais. Agora a gente vai falar um pouco sobre conexões de rede sem fio, tá? Uma pequena explanação. Como já falamos só de cabeamento, de par trançado, de cabos coaxiais, alguns equipamentos, também existe hoje existe a tecnologia Wi-Fi, que resumidamente é uma infraestrutura de comunicações sem fio que permite a transmissão de dados e informações sem a necessidade de cabos. É nosso famoso Wi-Fi, como eu fui dizendo, que é o aprimoramento da tecnologia wireless, que foi a primeira tecnologia sem fio a surgir. E hoje temos diversos tipos de tecnologia. Tem as tecnologias via rádio, que são utilizadas hoje pelas torres, pelas concessionárias de internet. Tem as tecnologias que já está um pouco ultrapassada, porém existem em alguns locais, que é a infravermelho. A tecnologia Bluetooth, que está presente na maioria dos celulares hoje. E a nossa tecnologia que está implementando cada vez mais nas nossas casas, que são os roteadores Wi-Fi. As principais vantagens desses tipos de conexão é a liberdade de conexão. Você não está preso a cabos. Você pode ir para qualquer lugar, desde que o sinal esteja presente nesse local. Além das vantagens, existem também as desvantagens. Como uma das vantagens é a liberdade de conexão, porém, para ser feito essa liberdade de conexão sem a necessidade de cabos, existem diversos tipos de equipamento que tem que entrar em ação para que esse dado, que antes era via cabeado, se torne via aéreo, via Wi-Fi. E isso também causa uma desvantagem dentro do sistema de conexões sem fio, pois, dependendo da velocidade que você queira, ela não pode atingir. Tendo como principal desvantagem das conexões sem fio é a velocidade de banda, ou seja, as conexões sem fio elas chegam em equipamentos comuns, né? Elas chegam a no máximo 54 megabytes, enquanto as cabeadas elas chegam até, como já foi visto anteriormente, a mais simples hoje em categoria 5, elas chegam a 100 megabytes. E isso é devido ao quê? A facilidade de sofrer interferências eletromagnéticas. Porque ele não vai ter aquela blindagem, ele não vai ter os cabos, ele não vai ter um meio de conexão, ele vai estar no ar. E ele está sujeito a todo tipo de interferência, seja elas físicas ou eletromagnéticas, enfim, diversos tipos de interferência. Agora a gente vai falar um pouco sobre certificação de redes, ISO 14565.
Certificação de redes. Qual a importância da certificação de redes? A certificação de redes hoje é importante cada vez mais, pois a mesma dá confiabilidade, aumenta a performance, como também a disponibilidade de todos os equipamentos da rede. Como assim? A certificação de redes nada mais é do que o teste feito após a rede ser estruturada dentro da empresa. Como é que é feita essa certificação? A certificação é feita através de um checklist de empresas internacionais, ao qual em convenção criaram diversas regras que devem ser seguidas em um sistema de cabeamento estruturado, ao qual são feitos inúmeros testes que testam sistema de cabeamento, sistema de conexão, testam também para saber se o cabo não está quebrado, se todos os RJ45 estão conectados perfeitamente, se todos os cabos coaxiais estão feitos de forma coesa, como também é a utilização de um equipamento que é chamado Cable Scanner, que ele é feito a conexão e ele, de algum modo, um pouco mais avançado, ele testa toda a rede e já dá os diagnósticos. E a certificação se torna completa a partir do momento que todas as normas elas estejam aplicáveis e cumpridas no momento. E outro requisito é que todas as práticas do projeto de instalação de fabricação foram seguidas, porque todo equipamento que você compra, ele tem um padrão para ser seguido, ele tem um padrão de ser implementado, ele tem um padrão de condições ao qual ele tem que ficar para poder ter um período duradouro. Se esses padrões forem seguidos, a sua rede vai estar ok. Outro requisito ao qual, para um cabeamento ser certificado, é que todos os materiais utilizados são fabricados pelo fornecedor escolhido. Ou seja, hoje é meio impossível nas grandes redes, você pegar apenas de um fornecedor, mas por padrão, todos os equipamentos de um cabeamento estruturado, eles têm que vir de um mesmo fabricante. E outro ponto também que é importante para uma certificação completa, é que para saber se os materiais não forem falsificados ou contrabandeados. Como vocês sabem, um produto original de um fabricante, ele além de ter uma confiabilidade, além de ter certificações de que aquele produto é adequado para o seu cabeamento, ele também tem uma durabilidade maior e como também tem a garantia de caso você tenha algum problema, você pode recorrer a esse fornecedor. Coisa que materiais falsificados, eles não lhe dão esse tipo de garantia. E com todos esses checklists e outros mais, que estiverem tudo ok dentro da rede de computadores, sua rede vai ser certificada e vai estar disponível tanto para transferência de dados, como para uma futura implementação de novas tecnologias. Pessoal, essa foi a aula de hoje. Eu deixei aí as referências, espero que vocês tenham entendido, compreendido um conteúdo. Qualquer dúvida, recorram ao fórum que eu vou lá responder todas as suas dúvidas. E está aí as referências de quais sites eu peguei algumas informações. Tem também aqui nos anexos dois mini tutoriais que vão facilitar para vocês entenderem um sistema de crimpagem. Eu coloquei a crimpagem padrão para RJ macho e RJ fêmea, ao qual são as mais comuns hoje. Viu, pessoal? Eu espero que vocês deem uma olhada, revisem o material e na aula a gente vai resolver, como também vai fazer outras práticas sobre o conteúdo, ok? Muito obrigado, pessoal.